Durante quase 15 anos, comprar um computador estrangeiro no Brasil não era caro, não era difícil, era ilegal. Uma lei federal aprovada por unanimidade no Congresso Nacional fechou o mercado brasileiro de informática e transformou o ato de trazer um computador de fora em contrabando. Se você atravessasse a fronteira com um PC na mala, estava cometendo uma infração. Se a sua empresa quisesse comprar a máquina que o resto do mundo usava, não podia. E se você fosse um órgão público, esquece. Era obrigado a comprar um computador brasileiro 3, 5, às vezes 10 vezes mais caro que o original lá fora e vários anos mais atrasado. Isso não é uma história de um país pobre que não tinha acesso à tecnologia. É o contrário. É a história de um país que decidiu de forma deliberada e planejada se fechar para o computador pessoal justamente na década em que um computador pessoal foi inventado. E o mais estranho de tudo, quase ninguém era contra. Empresários, professores, jornalistas, oposição e governo aplaudiram de pé. Como é que o Brasil chegou nisso? A resposta começa num lugar que você jamais poderia imaginar, dentro de um navio de guerra. Nos anos 70, a Marinha do Brasil comprou 6 fragatas da Inglaterra da classe Niterói. Eram navios modernos para a época e o sistema de combate deles era controlado por computador. Mini computadores ingleses da Ferrante, que faziam o controle de tiro e a distribuição das informações de batalha. Dotado de avançados sistemas e equipamentos, possui computadores para processamento de dados táticos, câmara à prova de radiação atômica e seu núcleo de propulsão é integrado por motores diesel e turbinas a gás. O armamento é constituído de mísseis Sea-Cat para ataque a longa distância, tubos de torpedos triplos e lançadores de foguetes duplos antissubmarinos. Só que tinha um problema. O software desses computadores era uma caixa preta. Não vinha no contrato. O Brasil comprou um navio de guerras cuja inteligência ele não conseguia abrir, entender nem consertar sozinho. Numa ditadura militar obcecada com soberania nacional, isso era uma vulnerabilidade inaceitável. Se um dia houvesse um embargo, um boicote, uma crise diplomática, aqueles navios virariam sucata. A partir daí, a informática deixou de ser um assunto de tecnologia e virou um assunto de segurança nacional. E a resposta veio bem rápido. Em 72, na USP, um grupo de pesquisadores construiu o Patinho Feio, o primeiro computador projetado e montado no Brasil. No mesmo ano, o governo criou a CAPRI, uma comissão que nasceu apenas para racionalizar o uso de computadores dentro do governo federal e que em poucos anos virou algo muito maior. Em 74 veio a COBRA, Computadores e Sistemas Brasileiros, criada no Rio de Janeiro em julho daquele ano, com participação da Marinha e do BNDE. E aí, em julho de 76, a CAPRI publicou no Diário Oficial a resolução que mudou tudo. O texto anunciava que a política nacional para microcomputadores buscaria a consolidação de um parque industrial com total domínio, controle da tecnologia e decisão no país. Ou seja, não bastava fabricar no Brasil, a decisão sobre o que fabricar tinha que ser brasileira. Isso significava, na prática, excluir a IBM. E excluir a IBM em 76 significava excluir quase toda a indústria mundial de computadores. Só que uma resolução de comissão é uma coisa, uma lei é outra, e a lei ainda estava por vir. Em outubro de 79, a CAPRI foi extinta e substituída pela SEI, a Secretaria Especial de Informática. A CAPRI tinha um conselho plenário com representantes de vários ministérios e uma comissão consultiva de técnicos que conversava com a comunidade científica. A SEI tinha um secretário só, nomeado pelo presidente por indicação do Conselho de Segurança Nacional. A informática brasileira saiu das mãos de uma comissão técnica e foi parar nas mãos de um órgão militar. E a SEI virou o que a imprensa na época chamava de xerife do mercado. Nenhum computador poderia ser fabricado ou vendido no Brasil sem a aprovação dela. O passo final veio em 29 de outubro de 84, quando João Figueiredo sancionou a Lei 7.232, que instituiu a Política Nacional de Informática.
A nova legislação fortaleceu a indústria brasileira com incentivos fiscais, preferências nas compras do governo e uma reserva de mercado que restringia a concorrência estrangeira em diversos segmentos da informática, protegendo as empresas nacionais da competição direta com os gigantes internacionais. O prazo estava escrito na própria lei, 8 anos, até outubro de 92. A ideia era simples e no papel até fazia sentido. Dê 8 anos de mercado garantido para as empresas brasileiras e aí, sem a concorrência esmagadora das multinacionais, elas teriam fôlego para desenvolver tecnologia própria. Ao fim do prazo, sairiam competitivas, pronta para enfrentar o mundo de igual para igual. Era exatamente o raciocínio que tinha funcionado no Japão e que estava funcionando na Coreia do Sul naquele momento. Guarde essa comparação com a Coreia, porque a gente vai voltar nela ainda. E o que aconteceu na prática dentro da casa do brasileiro? O que existia era clone, cópia, engenharia reversa. A Microdigital de São Paulo fez a linha TK, o TK-82C, o 83, o 85, todos em 1983, e todos clones do Sinclair ZX80 e ZX81. A Prológica fez o CP200, o CP300, o CP400 e o 500, inspirados nas linhas Sinclair e TRS-80. Quando chegou a era do MSX, o padrão japonês virou brasileiro com o Expert da Gradiente e o Hotbit da Sharp. A Cobra lançou o 530 em 80, o primeiro computador comercial inteiramente projetado e construído no Brasil, e o popular Cobra 210. E olha, essas empresas não eram fundo de quintal. A Microdigital, no auge, tinha 2 fábricas e mais de 400 funcionários. Tinha engenharia de verdade ali. Enquanto o mundo já rodava processadores 386 e via os 486 chegarem, o Brasil ainda vendia clones do PC XT com o velho 8088 e do PC AT com o 286, um atraso de 2 gerações inteiras. E o clone atrasado custava mais caro que o original moderno. Há registros de clones nacionais custando de 3 a 10 vezes o preço da máquina equivalente lá fora, com casos de máquinas passando dos $10 mil em valores da época. O fabricante brasileiro era obrigado a comprar o chip brasileiro, placa brasileira, disco rígido brasileiro. O custo ia se empilhando peça por peça até chegar na etiqueta. E quando um mercado inteiro fica caro, atrasado e sem alternativa legal, uma coisa acontece sempre. Ciudad del Este, no Paraguai, virou a capital brasileira da informática. O brasileiro pegava a estrada, atravessava a Ponte da Amizade, comprava um 386 turbinado por uma fração do preço do 286 nacional e voltava. Aquele equipamento, ao entrar no Brasil, era ilegal por força da Lei 7.232. Não importa se você comprou com nota, se era para uso pessoal, se você era estudante, não importa. Era contrabando. Durante anos, os únicos brasileiros que tiveram acesso à tecnologia de ponta do seu tempo foram exatamente os que descumpriram a lei. A política criada para dar autonomia tecnológica ao país entregou a tecnologia de verdade apenas para quem a contornou. Quem não podia contornar era quem estava sob fiscalização. Empresa grande, autarquia, prefeitura, estatal, órgão federal, esses não tinham escapatória. Compravam a máquina cara, lenta e velha e pagavam um preço estratosférico. A conta da reserva de mercado foi paga em boa parte com dinheiro público. Mas nenhum caso dessa era é tão simbólico quanto o que aconteceu com uma empresa pequena da periferia de São Paulo que resolveu fazer a coisa mais ousada que uma empresa brasileira já tentou na informática. A Unitron era uma fabricante paulista com menos de 100 funcionários instalada num prédio simples. Ela já produzia um clone do Apple II, que era considerado o mais fiel do mercado brasileiro, e vendia bem, sem que a Apple reclamasse. Aí a Unitron olhou para o Macintosh e teve uma ideia absurda: clonar aquilo. Primeiro, tentaram um caminho legal. Procuraram a Apple para negociar uma licença. A Apple respondeu que só entraria com no mínimo 51% do controle da operação, e 51% de controle estrangeiro era exatamente o que a lei brasileira proibia. Então a Unitron seguiu sozinha com o apoio do governo brasileiro. Em setembro de 85, na Feira Internacional de Informática, apresentou o Unitron Mac 512, um clone do Macintosh 512K. Era o primeiro clone de Macintosh da história do mundo, 10 anos antes de a própria Apple licenciar clones oficiais.
E aí veio o problema mais brasileiro possível. A SEI não autorizava a importação dos drives de disquete de 3,5 polegadas, porque queria que a Unitron usasse os drives de 5 1/4, que eram fabricados aqui. Uma máquina de ponta, obrigada a usar mídia obsoleta. A Unitron recusou e fez o que nenhuma empresa daquele tamanho deveria conseguir fazer. Prometeu construir a própria fábrica de drives. Descobriu-se que a ROM da máquina apresentada era uma cópia da ROM original do Macintosh. A Unitron sustentou que aquilo era um protótipo com ROM original só para teste de compatibilidade. Nunca se chegou a um consenso sobre isso, mas do ponto de vista político não importava mais. A Apple agora tinha o argumento de que existia uma empresa pirata sendo protegida por um governo parceiro comercial dos Estados Unidos. E o governo americano entrou na conversa. Em setembro de 85, o governo americano abriu uma investigação contra a Política Nacional de Informática Brasileira, com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Em outubro de 86, determinou que a política brasileira era desarrazoada e representava uma restrição ao comércio americano. Parte da investigação chegou a ser suspensa quando o Brasil se comprometeu a aplicar a lei de forma mais flexível. Os compromissos não foram cumpridos. E em 13 de novembro de 87, Ronald Reagan anunciou sanções comerciais contra o Brasil, elevação de tarifas e proibição de importação de determinados produtos brasileiros. A ameaça atingia justamente o que o Brasil mais exportava para os Estados Unidos naquele momento: suco de laranja e calçados. Em dezembro de 87, o Congresso aprovou às pressas uma nova lei de software. O processo da Unitron na SEI, que já estava praticamente aprovado, foi reaberto com novos pareceres, agora citando dispositivos de uma lei que nem existia quando o pedido foi protocolado lá em 85. E em 21 de março de 88, a SEI indeferiu definitivamente o projeto do Mac 512. A justificativa não foi a ROM, não foi a Apple, não foi a pressão americana. Foi uma tecnicalidade. A Unitron teria começado a comercializar o produto antes da aprovação final. O resultado é um dos finais mais tristes da história da tecnologia brasileira. A Unitron ficou com computadores prontos que não podia vender e com um empréstimo gigante para pagar. Encolheu, demitiu e passou a fabricar produtos mais simples enquanto quitava uma dívida de uma máquina que o mundo inteiro reconheceu como pioneira e que nunca chegou a uma loja. A reserva de mercado não foi só um desastre. Entre 84 e 87, o mercado brasileiro de microcomputadores cresceu a uma taxa média de 74% ao ano, a mais alta do mundo capitalista naquele período. Estimativas apontam algo em torno de 70 mil empregos na indústria de tecnologia no fim da década. Formou-se aqui uma geração inteira de engenheiros e programadores que aprendeu a fazer computador com restrição de componente, o que é uma escolha dura e muito eficaz. E tem um legado que sobrevive até hoje na sua vida todo dia. A automação bancária brasileira é reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas do mundo. Isso não caiu do céu, nasceu dali. Os bancos brasileiros foram obrigados a desenvolver os próprios sistemas porque não podiam comprar prontos lá fora e acabaram controlando boa parte das maiores fabricantes nacionais de computadores. Quando você usa o seu aplicativo do seu banco e ele funciona melhor do que o de um banco americano, tem um fio invisível ligando isso à década de 80. Mas o argumento central da política, aquele da Coreia do Sul, esse não se sustentou. E dá para medir isso de um jeito bem objetivo. Se a proteção tivesse funcionando, a distância de preço entre o computador brasileiro e o americano deveria ir diminuindo ano após ano conforme a indústria daqui ficasse mais eficiente. Não foi o que aconteceu, obviamente. A diferença de preço era enorme no começo dos anos 80 e continuou praticamente a mesma no fim da década. 10 anos de mercado garantido e a produtividade não convergiu. Em 23 de outubro de 91, o presidente Fernando Collor sancionou a Lei 8.248, que mudou o conceito de empresa nacional e trocou a reserva de mercado por um sistema de incentivos fiscais. Na prática, aquilo encerrou a reserva com um ano de antecedência. Sem a proteção, ficou claro que as empresas brasileiras estavam muito longe das estrangeiras em praticamente tudo. Muitas quebraram em pouco tempo, atoladas em dívidas. Outras foram compradas, várias delas por multinacionais. Das grandes daquela era, sobrou pouca coisa reconhecível. A Itautec seguiu como divisão do Grupo Itaú,
A Cobra acabou incorporada ao Banco do Brasil. A Scopus foi para o Bradesco. O Brasil chegou atrasado à revolução do computador pessoal. Enquanto uma geração inteira de americanos, japoneses e europeus crescia com um PC em casa nos anos 80, aqui isso ficou restrito a quem tinha muito dinheiro ou muita coragem. O computador só entrou de verdade na casa do brasileiro médio na virada dos anos 90 para os anos 2000, quase 2 décadas depois. A lei de informática continua existindo, agora como incentivo fiscal com redução de imposto em troca de investimento em pesquisa e de fabricação de etapas mínimas do produto aqui dentro. É a mesma ideia com outra roupa. Toda vez que você olha o preço de um celular no Brasil e compara com o de fora, você está olhando para o neto direto daquela decisão de 1976. Então, da próxima vez que alguém segurar um TK-85, um CP500 ou um Expert e disser que era só um computador ruim, você vai saber que não é bem assim. Aquilo não era uma máquina ruim, era uma máquina que carregava dentro do gabinete uma fragata inglesa, um conselho de segurança nacional, uma disputa com a Casa Branca e uma aposta de país inteiro que não deu certo. Se você gosta de vídeos nostálgicos, de vídeos de coisas antigas, computadores antigos, jogos antigos, inscreva-se aqui no canal, não deixe de conferir os outros vídeos. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo deste canal. Até lá, tchau!